Todos os cristãos têm o desejo de saber um pouco mais sobre as Escrituras. Por essa razão, nosso objetivo nessa playlist é fazer um breve comentário sobre uma passagem bíblica em uma linguagem clara, direta e acessível. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os Salmos 120 a 134 são conhecidos como Cânticos de Romagens, ou Cânticos dos Degraus, ou ainda Cânticos do Peregrino. Há autores que consideram esse salmo um cântico de soldado, outros como um hino de viajante. Talvez esse texto seja a mais bela composição dos Cânticos de Romagens. Esse salmo é uma afirmação que Yahvé é o socorro das pessoas que estão passando por dificuldades. Há estudiosos que acreditam que esse salmo é um diálogo entre o compositor e a sua alma. Outros que temos aqui um grupo de peregrinos e seu líder espiritual. Também encontramos livros que afirmam que Davi escreveu essa composição no deserto de Parã, imediatamente depois de saber da morte de Samuel. O Salmo 121 era cantado pelos peregrinos a caminho das festas anuais em Jerusalém. De fato, esses versos refletem experiências reais desses peregrinos, que enfrentavam muitos perigos na viagem. Eles corriam riscos de enfermidades, fome, sede e roubos. Somente Yahvé podia protegê-los. Provavelmente esse salmo foi escrito para encorajar os peregrinos a seguir a sua jornada, confiando que o Deus vivo os guiaria em cada passo até chegar em Jerusalém. Contudo, esses fatos têm menor importância diante do significado espiritual desses versos. Independente de onde estivermos, em um campo de batalha ou em uma viagem a um local desconhecido, no trânsito ou até em nossas casas, estamos mais expostos ao perigo do que temos consciência. E essa composição nos encoraja a depositar a nossa confiança em Deus. Este salmo tem sido aplicado para a vida dos cristãos, comparando-se o peregrino hebreu com o cristão, a caminhada penosa do peregrino com o período em que estamos vivos, e a cidade de Jerusalém com a Jerusalém celestial. Provavelmente o compositor está se referindo aos montes que estão em torno de Jerusalém, ou ao monte onde está o templo. Essa interpretação é apropriada quando falamos desse texto como um dos salmos cantados pelos peregrinos. A Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos são as três festividades religiosas que demandavam a presença dos homens hebreus, e por esse motivo nessas datas ocorriam as peregrinações. O peregrino, avançando lentamente pelo caminho, podia ver as colinas em torno de Jerusalém, onde o templo se destacava e sentia-se seguro. Esse verso responde à pergunta formulada no verso anterior. A resposta não poderia ser outra senão que o socorro vem do Criador. Deus é o socorro do seu povo. De fato, não poderíamos ter melhor ajudador do que aquele que criou o céu e a terra. É possível que o compositor tivesse a intenção de usar esse verso para contestar a crença dos cananeus, que acreditavam em deuses que habitavam nas colinas. O cume das montanhas da Palestina era utilizado para a edificação de altares a esses deuses. Provavelmente durante a viagem, os peregrinos hebreus viam os pagãos acendendo fogueiras no alto dos montes. Este versículo tem sido interpretado no cristianismo como referência da esperança e proteção que Cristo nos dá, estando Ele assentado à direita de Deus. Esse verso é a afirmação que os pés do crente avançam firmemente pela vereda da justiça. O homem que confia em Deus não escorregará nem se desviará do caminho reto. O texto "que os teus pés vacilem" é melhor traduzido como "que seu pé não escorregue". Essa é a melhor tradução do hebraico original.
sendo também a tradução que aparece na Septuaginta e na Vulgata Latina. A frase "não dormitará aquele que te guarda" apresenta uma diferença significativa entre Yahvé e os deuses dos povos vizinhos. Os pagãos daquela região invocavam seus deuses e pediam para eles despertarem ou olharem para seus adoradores. O salmista, nessa frase, mostra que o Deus de Israel não dorme e não deixa em nenhum momento de olhar em favor dos seus escolhidos. O vigia de Israel não pode ser pego de surpresa, como um sentinela nos muros da cidade. O Deus vivo está continuamente atento às necessidades do seu povo. Elias ridicularizou os profetas de Baal, sugerindo que o Deus deles estava dormindo, quando tanto precisavam dele. Esse verso reforça a declaração do verso anterior. Yahvé nunca dorme e está sempre guardando Israel de todo dano e perigo. Deus está sempre alerta. Ele nunca se mostra indiferente. Ele é o guardião de Israel e está sempre de prontidão. Os peregrinos temerosos podem contar com a ajuda do Senhor. O Senhor leva os peregrinos em segurança até Jerusalém. Qualquer peregrino espiritual sempre poderá contar com a ajuda do Senhor, e Ele o levará até Jerusalém celestial. Nesse verso, o compositor do Salmo fala do poder e do amor de Yahvé, que protege o seu povo em meio aos perigos. O compositor do Salmo continua apresentando Deus como o protetor, aquele que guarda o seu povo. A expressão "a tua sombra" pode ser interpretada como um alívio que encontramos em Deus em meio às lutas da vida. A sombra é uma metáfora de proteção, que deve ser interpretada no contexto das pessoas que viajam em uma região desértica. Os que viajam por um deserto estão sempre à procura de uma sombra para um momento de repouso. À tua direita é uma figura simbólica que fala de onde se encontra o poder. O lado direito era o lado do ataque, onde estavam armas como espadas e lanças. A proteção, escudo ou broquel, ficavam no braço esquerdo. Portanto, o lado direito do corpo do guerreiro era o mais vulnerável na batalha. Com isso, o salmista afirma que Yahvé é a nossa segurança. Também podemos entender a sombra como a companhia de Deus. Assim como a sombra projetada por uma pessoa a acompanha, assim também é Deus com os que confiam nele. A exposição ao sol era um perigo para os que viajavam por lugares desérticos. E durante a noite, o deserto esfria. A proteção do frio, sem dúvida, é algo sugerido aqui. Mas nessa referência, muito mais que isso. Os povos antigos daquela região acreditavam em influências maléficas da lua e chegavam a falar sobre um poder maligno da luz da lua. É provável que essa crença antiga deu origem à expressão moderna, lunático. O Targum tem um comentário interessante sobre essa questão. Durante o dia, quando o sol governa, os espíritos matinais não te atingirão, nem os espíritos noturnos à noite, quando a lua surgir no horizonte. O salmista estava seguro de que Yahvé iria proteger seu povo contra quaisquer males, reais ou imaginários. Yahvé é o protetor contra a tribulação, bem como o guardião da alma. E, sendo esse o caso, o peregrino que estivesse a caminho de Jerusalém poderia ter confiança em uma viagem segura, a despeito dos muitos perigos potenciais. Os peregrinos podiam confiar no poder e no amor de Yahvé para guardá-los na sua jornada. Esse verso tem sido interpretado no âmbito do cristianismo como o caminho que leva à vida eterna, o caminho do peregrino que busca a cidade celestial. O salmista finaliza com a promessa de bênçãos para a viagem e também de um retorno seguro. Ele será nosso guia até a morte. Deus sempre protegerá sua igreja até a consumação dos séculos. O que você achou desse comentário bíblico? Há algum outro aspecto desse texto que deveria ter sido incluído? Deixe nos comentários a sua opinião. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações.